Olá, queridos, tudo bem? Saúdo a você e a sua família com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? E é com um sentimento de muita alegria que hoje viemos aqui compartilhar um pouco desse período de celebração com vocês. E eu convido a vocês para, neste momento, estar louvando ao nosso Senhor nesta noite. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, ninguém viu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Amados, neste momento eu quero compartilhar com vocês uma leitura bíblica que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Assim está escrito lá no livro de João, no capítulo 4, verso 23 e 24. E eu rogo ao Senhor para que Ele coloque em nós um espírito em que nós possamos a cada dia nos tornarmos verdadeiros adoradores do Senhor. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus, meu Pai, venho a Ti neste momento, ó Pai, em meio a essa oração, lhe agradecer primeiramente, ó Pai, pela semana que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Lhe agradecer pelo pão de cada dia que não tem nos deixado faltar. E também agradecer por essas vidas, ó Pai, que estão acompanhando este culto neste momento. Que tudo que seja falado neste culto, que todo louvor que seja cantado,
seja para engrandecer o teu santo nome e que também seja para tocar os corações que estarão ouvindo e que estarão assistindo esse momento. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, neste momento, nós passamos para o nosso período de comunicações e eu venho aqui lhes informar que desde o domingo passado, dia 29/6, nós retornamos com a nossa EBD. Então você que é pai, você que é aluno, esteja se informando com o professor da sua classe, com o professor da classe do seu filho, para que você também possa estar participando dos nossos momentos de EBD. Se você ainda não participou, esteja se informando para que você também possa participar. Estará sendo enviado por meio de transmissão o link para a sua participação. Então, se você ainda não participou, participe desse momento que é muito importante para nós. Neste momento, nós teremos o período de dedicação de bens e vidas. E enquanto o Ministério de Louvor estará tocando um cântico, estará passando para vocês no vídeo os meios aos quais você pode usar para estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Caso você tenha alguma dificuldade, basta você entrar em contato com a diretoria da igreja e nós estaremos indo até a tua casa para poder fazer o recolhimento do dízimo e a sua oferta. Perdoa-me, Senhor, se eu vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho eu não segui. Se falhas cometi, se tua voz não quis ouvir. Escuta a minha oração, Senhor, deseja que viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se teu manti me afastei. Sem meu caminho escuro, tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta a minha oração, Senhor, deseja que viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta a minha oração, Senhor, deseja que viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e o meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Ensina-me a agir e o meu dever cumprir, e os frutos dignos dedicar a ti. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, viemos aqui neste momento, ó Pai, lhe agradecer e entregar, ó Pai, a Ti todo o dízimo e toda a oferta, ó Pai, alçada pelos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pois o Senhor tem nos dado a condição de irmos aos nossos trabalhos, para que nós possamos continuar contribuindo para o engrandecimento da Tua obra. Que o Senhor esteja abençoando essas famílias e esses lares, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E neste momento, nós estaremos tendo o período da mensagem com o pastor Erasmo Vieira. Olá, Deus é bom em todo o tempo.
Neste domingo, a minha fala para vocês é sobre os 5 maiores poderes da vida. A história que Jesus contou a respeito de uma situação em que ele se envolveu, registrada em Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 18, dá conta de que ele estava chegando na cidade de Naim, e na chegada havia um féretro com um jovem que havia morrido saindo para o sepultamento. E Jesus, vendo aquela situação, olhou e verificou uma senhora que chorava convulsivamente e era a mãe do garoto. E a história dá conta de que Jesus chegou, tocou no caixão e simplesmente mandou que o jovem se levantasse. E a história diz que o jovem levantou-se e sentou e ficou conversando com as pessoas, e todos que ali estavam se maravilhavam. Entendemos que essa história revela alguma coisa singular da vida de Jesus. Jesus nunca encontrou uma pessoa que estivesse sofrendo, que não sofreu junto. Jesus nunca foi indiferente, porque ele não é indiferente às nossas dores. Jesus sempre sofre conosco quando nós estamos sofrendo. Ele se importa conosco. Ele cuida de nós porque ele nos ama. Nessa história diz que quando ele chegou próximo da mulher e viu que ela estava chorando, carinhosamente, provavelmente com as mãos estendidas no ombro daquela mulher, disse: não chore, não chore. Entendemos, pois, que diante dessa circunstância, a gente pode entender na história que há 5 poderes grandiosos da nossa vida. E o primeiro é este, o poder da morte. Apesar de jovem, aquele moço morrera. A morte não é só para idosos, a morte não é só para doentes. A Bíblia simplesmente diz em Hebreus que todos nós vamos morrer. E depois disso, vem o juízo. Assisti há algum tempo um filme de faroeste, em que um bandido foi condenado a morrer na forca e foi colocado na prisão. E da janela engradeada da prisão, ele assistiu todos os carpinteiros preparando a forca onde ele seria enforcado, os batidos do martelo, a colocação das madeiras. Você já imagina que sofrimento daquele sujeito? Ele já estava sendo penalizado demais na expectativa, porque ele sabia a hora que iria morrer. Mas a morte não marca a hora com a gente. A morte vem quando nós menos esperamos. O jovem de Naim, apesar de jovem, morreu, como eu disse. Fazemos de tudo para prolongar a vida. Parece que Deus colocou um chip em nós que defende a nossa vida para vivermos o máximo, para viver o mais que a gente pode. Por isso que a ciência trabalha para o bem e para a longevidade de todos nós. De qualquer modo, e usando todos os recursos, busca de todas as formas encontrar soluções para que a gente viva mais. Mas não importa, pode viver mais, mas um dia a morte chega. A morte é poderosa. Houve uma rainha da Inglaterra que, à beira da morte, disse assim: milhões para ter mais um pouco de vida. A morte vem quando menos esperamos. Como e ontem, também não sabemos, mas sabemos que ela virá. Pessoas saudáveis morrem inesperadamente, enquanto outra pessoa, digamos com câncer terminal, fica sofrendo, mas a vida está batendo a sua porta. Uma mulher lia um trecho de um jornal certa vez, estava com o marido de lado, e quando chegou no assunto, ela chamou a atenção pedindo que o seu marido ouvisse. E quando ela estava lendo, ela olhou assim e viu que ele estava com os olhos fechados. E ela então deu uma bronca com ele, dizendo que ele não dava atenção para ela, que ele fazia por menos, mas quando ela chegou perto, percebeu que ele havia morrido naquele instante. A morte é um poder da nossa vida. O segundo grande poder da vida é o poder do amor. O choro daquela mulher que era uma viúva, porque perder o seu filho, era um choro natural. E nós precisamos chorar diante dessas circunstâncias. Nunca esconda o seu sofrimento e a sua dor diante de uma perda séria. Deixe ela transbordar, deixe ela aparecer, porque isso é extremamente saudável. O filho daquela senhora havia morrido e ela o amava acima de tudo. E a gente precisa entender que foi o amor de Deus que permitiu Jesus vir ao mundo. O amor é muito poderoso. É o segundo na minha lista de poder, não de importância,
mas de citação, o poder do amor. A Bíblia diz numa sentença apenas isso: Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, mas a Bíblia diz Deus é amor. O poder do amor é sempre construtivo. O amor nunca entra de forma destrutiva para estragar as coisas, para prejudicar. Pessoas que vivem desregradamente, muitas vezes são ajustadas porque alguém mostrou amor por eles. Muitas vezes são pessoas viciadas, porque se aconchegam em pessoas que demonstram amor, conseguem vencer o vício. O amor transforma. Quando fazemos as coisas por amor, quando nós trabalhamos a vida com amor, as coisas mais complicadas, as coisas mais pesadas que nós fazemos parecem ficar bem mais leves, porque nós a fazemos através do amor. Paulo diz que o amor é o principal manifesto de valor do mundo. Em Coríntios ele diz que permanecerão 3 coisas na nossa vida: a fé, a esperança e o amor. E ele diz, mas o maior desses é o amor. Por quê? Porque na nossa vida eterna nós não vamos precisar de fé. Nós precisamos de fé aqui, mas lá nós não precisaremos. Na nossa vida eterna nós também não vamos precisar de esperança. Aqui nós precisamos de muita esperança para que essa Covid-19 vá embora logo. Mas lá no céu nós vamos viver a plenitude do amor. Por isso que o amor é um grande poder da vida. Número 3, o poder das lágrimas. Lembre que aquela mulher que seguia junto do caixão do seu filho chorava convulsivamente. Ela chorava muito. E a gente às vezes imagina que o choro é fraqueza. Não é. O choro é manifestação de um sentimento legítimo. Você está lembrado que Jesus, de acordo com a Bíblia, chorou em 3 ocasiões? Ele chorou quando viu Jerusalém com as pessoas completamente desregradas. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. E o livro de Hebreus diz que ele chorou quando estava olhando para a cidade de Jerusalém, que ele chorou quando estava no Getsêmani. Então nessas 3 ocasiões, olhando para Jerusalém, no túmulo de Lázaro e quando ele estava no Getsêmani, o amor que nós podemos ter por uma pessoa que perdemos deve nos levar às lágrimas, e lágrimas profundas. Elas vêm nos momentos de tristeza e dor, mas há também lágrimas de alegria, lágrimas de satisfação, lágrimas de felicidade. As lágrimas precisam ser expressas porque elas são poderosas, no mínimo para nos purificar, para botar para fora aquele sentimento que está doendo dentro da gente. As lágrimas vêm nos momentos de alegria porque elas vêm para manifestar que alguma coisa muito boa aconteceu que nós estamos vivendo, cada uma delas. O apóstolo Paulo em muitas ocasiões diz chorar pelos cristãos que estavam indo na direção contrária daquilo que os evangelhos estão mostrando para nós. A lição desse ponto é esta aí: nunca constranja as suas lágrimas de sofrimento, demonstre cada uma delas. Número 4, o quarto poder é o poder da oração. O poder da oração. É claro que, como toda mãe, aquela viúva, diante da doença do filho, ela orou pedindo a Deus que o filho fosse recuperado. Mas no desígnio de Deus, isso não aconteceu. Aquele jovem morreu. Deus responde às nossas orações da maneira dele, no tempo dele. A oração é um poder que transforma. Geralmente os homens e as mulheres da Bíblia mostram uma vida importante de oração. Cada uma dessas pessoas notáveis da Bíblia tinha a oração como um grande poder por trás dos seus momentos de falar e dos seus momentos de agir. Daniel, por exemplo, proibido de orar, ele descumpriu a ordem do rei e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Samuel, diante de uma circunstância, disse assim: quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário, eu estaria pecando diante do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 20, Ezequias estava à beira da morte. Ele chora e Deus, que ouviu a sua oração e viu a sua condição, resolve dar a ele mais 15 anos de vida. A oração tem poder. E para terminar, o poder de Cristo Jesus.
Jesus chegou ali e simplesmente disse para aquela senhora: não chore. E olhando para o garoto morto, disse: garoto, levante daí. Você já percebeu que Jesus, todas as vezes que chegou para um sepultamento, ele fez alguma coisa extraordinária? Ele mexeu com todo mundo que ali estava, transformando a angústia e a tristeza em riso de felicidade, de espanto e de grandeza. Ele faz isso conosco quando nós morremos, porque Ele tem poder. Por isso que quando um crente verdadeiro morre, uma pessoa que crê em Jesus, os céus se alegram, porque estão recebendo uma pessoa com Jesus Cristo em seu coração. Jesus viu o sofrimento daquela mãe, Jesus viu o filho morto, e Jesus disse: levante-se. É isso que Jesus diz para nós. Mesmo quando nós morremos, nós vamos ouvir a voz de Jesus no nosso túmulo dizendo: levante-se e entre para a glória eterna que está preparado para você desde a fundação dos tempos. O poder de Jesus foi mostrado pela sua presença e pela sua voz. Até os demônios se amedrontam com o poder e fogem. Lembra-se da história daqueles porcos que fugiram diante do fato de Jesus ter tirado o espírito demoníaco na vida de um coitado que sofria horrores? É isso que acontece. Jesus é todo poderoso e Ele pode com qualquer situação da sua vida, é só você confiar que Ele está nessa direção. Em Mateus 28, Jesus disse: é-me dado todo o poder na terra e no céu. Mas o seu amor e o seu poder na cruz e no túmulo vazio mostram a grandiosidade, o ponto máximo desse amor. Sua morte e ressurreição são o poder de Deus para nos trazer vida. É aí que nós estamos voltados para uma situação de glorificar o Senhor, porque nós temos essa esperança que o poder de Deus se mostrou na sua própria vida quando Ele ressuscitou, e este mesmo poder está à nossa disposição, como Paulo diz aos Efésios. Este poder está conosco para enfrentarmos as dificuldades da vida e as situações que parecem não ter fim ou parecem não ter solução. O poder de Jesus é todo suficiente para nos ajudar a atravessarmos esse tempo tão terrível e tão cruel da Covid-19. E pode ficar certo, qualquer tipo de problema que você enfrente, o poder de Jesus é suficiente para tirar você dele. Como você está na sua vida? A quem você está confiando? Lembre-se que você tem a morte como poderosa que vai lhe atrapalhar. Você tem as lágrimas que vão mexer com você diariamente. Mas você tem o amor que transforma e que ajuda você a ser melhor. Você tem a oração que é disponível de Deus para nós. E você tem o poder de Cristo Jesus que está sendo nos dado a todo momento. Eu fico sempre pensando que o poder de Jesus é o poder da salvação que nos leva para a eternidade. Jesus está muito mais apreensivo em relação à nossa vida moral e à nossa vida espiritual do que a nossa vida financeira, do que a nossa vida física. Por isso é importante que você dê o seu melhor para Ele, vivendo uma vida regrada e vivendo uma vida em que o Senhor Jesus seja glorificado através de você. É muito melhor quando você recebe Jesus e passa a ter uma vida regrada dessa forma, porque então você vai perceber que Ele é poderoso para fazer coisas incríveis com você. Não estou dizendo que você vai ter uma vida feliz para sempre, como dizem as histórias e as novelas, porque isso tudo é mentira. Mesmo com Jesus nós vamos ter momentos cruéis, sofrimentos e dores, mas aí é uma coisa fantástica. Ele deixa conosco o seu Santo Espírito, que nos conforta, que nos orienta e que nos ajuda guiando para a solução dos nossos problemas. Que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus esteja com você e que esses 5 poderes estejam na sua vida e você esteja usufruindo cada um deles, inclusive a certeza de que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna se você tem Jesus Cristo como seu Salvador. Se você gostaria de dar um passo importante na sua vida para Jesus Cristo, no final desta mensagem vai aparecer um slide com alguns endereços e telefones de nossa igreja. Faça contato e nós teremos prazer em ajudar você no direcionamento de sua vida cristã. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Amados, estamos chegando ao fim do nosso período de celebração e eu queria agradecer a você e a sua família que nos acompanhou nesse momento. E também quero orar pela sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse culto que foi alçado ao Senhor, ó Pai. E venho também, ó Pai, te pedir que o Senhor possa estar abençoando a cada pessoa, Pai, que está acompanhando esse período de celebração. Abençoe, ó Pai, a sua família e que todos nós, ó Pai, possamos ter uma semana, ó Pai, abençoada por Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pelas ricas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te oramos. Amém.